Bem-vindos ao The Debate. O assunto de hoje, olha, é um dos grandes clássicos, Charles Darwin versus Deus. A partir das reflexões de dois cientistas com visões opostas, a gente vai mergulhar na tensão entre a teoria da evolução e a fé em um criador. A questão central é esta: a explicação de Darwin para a complexidade da vida, baseada em processos naturais, torna a ideia de um designer, de um criador, obsoleta? Eu vou defender que sim, que a ciência nos oferece uma explicação tão completa que a figura de Deus se torna desnecessária. E eu vou argumentar o contrário. Para mim, a evolução pode ser justamente o mecanismo genial que um criador usou para desenvolver a vida. Vou defender que a ciência, longe de eliminar Deus, nos dá pistas fascinantes, da física à nossa própria consciência moral, que, na verdade, apontam para uma inteligência por trás de tudo. Ótimo! Minha posição de partida é que a teoria da evolução é o grande antídoto para nossa intuição, sabe? A gente olha para algo complexo, tipo um olho ou uma asa, e pensa, isso tem que ter sido projetado. Darwin nos mostrou um caminho alternativo, como a simplicidade, agindo através de leis naturais cegas ao longo de milhões de anos, pode gerar complexidade, beleza e o que parece ser design. Para mim, reintroduzir um projetista no início desse processo é dar um passo para trás, é trair o espírito da ciência, que é sempre explicar o complexo a partir do simples. Olha, eu entendo essa perspectiva, mas eu vejo de outra forma. A evolução é uma ferramenta de explicação científica fantástica, mas ela descreve o como as coisas aconteceram, não o porquê. Um criador existindo fora do nosso tempo e espaço poderia ter estabelecido as leis da física e da biologia e, assim, usado a evolução como um pincel para criar uma obra de arte ao longo de bilhões de anos. Essa visão não briga com a ciência, ela a complementa, abordando perguntas que a ciência nem se propõe a responder, como: por que existe um universo para começo de conversa? Certo, mas você fala em leis da física. E isso geralmente leva ao argumento que eu acho que é o mais forte do seu lado, que é o do chamado ajuste fino, a ideia de que as constantes do universo parecem calibradas para a vida. Mas essa linha de raciocínio, para mim, ela não convence. Mas é um ponto crucial. Pensa no universo como um rádio antigo com vários botões. A força da gravidade é um botão, a massa do elétron é outro, a força nuclear é um terceiro. A ciência descobriu que, se você girasse qualquer um desses botões minimamente um tris que fosse, o rádio pararia de tocar, não haveria estrelas, nem planetas, nem química complexa, nem vida. O universo parece ter sido sintonizado com uma precisão, assim, absurda. A questão é: quem sintonizou a estação com tanto cuidado? A alternativa, que é a que muitos físicos propõem, a ideia de um multiverso com infinitos outros rádios, cada um com uma sintonia diferente, me parece um salto de fé muito maior. Mas espera aí, você está dizendo que postular um criador onisciente, onipotente e eterno é menos um salto de fé do que uma consequência matemática de teorias físicas que a gente já tem? Como é que você mede essa diferença? Para mim, dizer que um afinador fez isso não resolve o mistério, só empurra para o lado. Quem afinou o afinador? A explicação científica busca a simplicidade e postular uma entidade infinitamente complexa para explicar a complexidade do universo vai totalmente na contramão disso. Sim, mas a teoria do multiverso é, por definição, algo que provavelmente nunca poderemos testar. É uma hipótese para fugir da conclusão que parece óbvia. O universo tem as características de quem sabia que estávamos chegando. Eu não estou substituindo um mistério por outro. Estou propondo uma explicação com escopo maior, que também lida com a própria questão da existência. Ok, mas mesmo que eu aceite, para fins de argumento, a ideia de um afinador, isso nos leva, no máximo, ao deísmo, aquela ideia de um relojoeiro cósmico que dá corda no universo e depois, sei lá, vai embora, sem se envolver mais. É um criador impessoal. Como você salta daí para o Deus pessoal da sua tradição, que supostamente se importa com o bem e o mal e intervém na história? O salto se baseia em outras evidências. E isso me conecta a outra questão, a moralidade. Se ele se importou em criar as leis físicas, será que também não se importou em nos dar leis morais? De onde vem essa voz interna, quase universal, que nos diz o que é certo e errado? E, mais especificamente, como explicar o altruísmo radical?
Uma pessoa que entra num prédio em chamas para salvar um desconhecido, ou alguém que doa um rim para uma pessoa que nunca viu na vida. A seleção natural focada na sobrevivência do indivíduo ou dos seus parentes tem muita dificuldade em explicar isso. Para mim, essa lei moral dentro de nós é um sinal, sabe? Uma assinatura de um criador bom. Sabe, esse argumento da moralidade sempre me fascinou, porque ele parece muito intuitivo. Mas quando você olha para a biologia, surge uma explicação tão elegante. Nossos ancestrais evoluíram em pequenos grupos, né? Nesses grupos, ajudar seus parentes ou alguém que poderia te ajudar de volta era uma estratégia de sobrevivência fantástica. Isso criou uma regra de bolso no nosso cérebro, um instinto, seja bom para os outros. O problema é que esse instinto não foi atualizado para o mundo moderno de 8 bilhões de pessoas. Então ele falha. Falha. Sim, é quase como um bug glorioso no nosso software evolutivo. O instinto que nos dizia ajude quem pode te ajudar, agora se aplica indiscriminadamente a estranhos. Nossos atos mais nobres podem ser, na verdade, um belo erro de cálculo da nossa biologia. É como um instinto sexual. Ele evoluiu para a reprodução, mas continua ativo mesmo quando a gente usa contraceptivos que frustram o propósito original dele. O altruísmo radical não é uma ordem divina, é um subproduto, um bug maravilhoso da nossa história evolutiva. Olha, eu simplesmente não compro essa explicação. Chamar os atos mais nobres da humanidade, o sacrifício, o perdão, a compaixão de um erro de programação ou um mecanismo que falhou, parece diminuir até ridicularizar o significado disso. Quando vemos alguém perdoar um inimigo ou dedicar a vida a cuidar dos pobres, não estamos testemunhando uma falha. Estamos vendo um vislumbre de algo mais profundo sobre a natureza da realidade. A sua explicação diz o que acontece, mas não explica por que nós valorizamos esses atos como profundamente bons. Essa sensação de dever moral, de que nós devemos ser bons, aponta para uma fonte de moralidade que transcende a biologia. Mas se essa fonte é um criador bom e santo, isso nos joga num problema ainda maior, o problema do sofrimento. Como você concilia a existência desse Deus bom com a crueldade absurda que a gente vê na natureza, que ele mesmo teria criado? Vírus como a Covid-19, que mataram milhões, parasitas que cegam crianças na África, terremotos, tsunamis, incêndios. O próprio processo evolutivo é brutal, baseado em morte e extinção. A sua visão exige um Deus que criou e permite tudo isso, mas que ao mesmo tempo intervém com milagres em momentos específicos. Parece que você quer as duas coisas, um Deus que deixa a natureza seguir seu curso cruel e um Deus que interfere quando quer. Entendo a força desse argumento, mas eu venho de outra direção. Para que a ciência seja possível, para que a gente possa existir e entender o mundo, o universo precisa ser ordenado por leis naturais consistentes. Um planeta com placas tectônicas, que é essencial para a vida como a conhecemos, inevitavelmente vai ter terremotos. Um sistema biológico que evolui, que se adapta, inevitavelmente vai ter competição, doença e extinção. Deus não pode intervir a cada momento para evitar que um parasita encontre seu hospedeiro ou que um furacão se forme sem transformar o universo num caos imprevisível. Um show de mágica constante onde a ciência seria impossível. Mas, segundo a sua tradição, ele intervém. Os milagres são exatamente isso. Se o autor das leis está disposto a suspendê-las para um evento específico como a ressurreição há 2000 anos, por que não para salvar uma criança de um câncer hoje? A escolha parece terrivelmente arbitrária. No momento em que você aceita um único milagre, você trai o princípio da não intervenção que você acabou de defender para justificar o sofrimento natural. Eu não vejo como uma contradição. Os milagres, na minha visão, não são intervenções arbitrárias para consertar pequenas coisas. São exceções extremamente raras e com um propósito imenso. São como o autor de um livro que, uma única vez, entra na história para falar diretamente com seus personagens e revelar algo fundamental sobre o enredo. A ressurreição, por exemplo, não seria sobre evitar um sofrimento físico, mas sobre transmitir uma mensagem sobre a vida, a morte e a natureza do próprio Criador.
É um evento de significado cósmico, não um ajuste de rota local. Para mim, a explicação mais simples e consistente continua sendo outra. O universo que a gente observa tem exatamente as propriedades que esperaríamos se, no fundo, não houvesse propósito, nem projeto, nem bem nem mal, apenas uma indiferença cega e impiedosa. A ciência, e a biologia evolutiva em particular, nos dá explicações cada vez mais poderosas para fenômenos que antes precisavam do sobrenatural. A beleza não está em invocar um criador que complica tudo, mas em entender esses processos naturais fascinantes. E para mim, o universo tem as propriedades que esperaríamos se tivesse sido criado por um Deus que deseja a existência de criaturas livres, morais, capazes de amar e de descobrir a beleza do próprio universo que ele criou. A evolução é o como, mas a pergunta do porquê continua em aberto. O ajuste fino das leis da física e a existência dessa lei moral dentro de nós são, para mim, pistas fortes de que a realidade é mais do que apenas matéria e energia em movimento. Como alguém disse, a ciência nos diz como os céus funcionam, a fé tenta entender como ir para o céu. No fim, as duas posições parecem continuar em tensão. A diferença fundamental está em aceitar ou não a possibilidade de uma explicação que esteja além do mundo material que a gente pode medir e testar. Exatamente. O que fica claro hoje é que os mesmos fatos da ciência podem ser usados para contar duas histórias completamente diferentes sobre o universo e nosso lugar nele. A decisão sobre qual história faz mais sentido, no final das contas, fica com quem nos ouve.